Em nível mundial, nós temos uma produção de milho um pouco superior ao consumo, e isto poderia dar uma falsa impressão que a produção mundial de 835 milhões de toneladas está bem ajustada ao consumo de 832 milhões de toneladas. No entanto, nós temos um estoque mundial de milho em torno aí de 145 a 147 milhões de toneladas, e esse estoque mundial de milho está fazendo com que a cotação internacional do milho neste ano seja mais baixa do que nos anos anteriores. E, inclusive, nesta semana que ocorreu, o preço do milho atingiu o menor valor dos últimos 8 meses, embora com a divulgação de uma certa redução da área plantada nos Estados Unidos agora, o milho recuperou um pouco este patamar. Mas não tem saído muito a cotação do milho em nível internacional, dos 3,5 dólares e a 4 dólares o bushel. O segundo aspecto é a taxa de câmbio, que aqui no Brasil está baixa. Isso faz com que, de certa forma, o Brasil tenha dificuldade de exportar milho fora dos leilões do PEP, para não dizer que não tem nenhuma condição de exportar praticamente fora dos leilões do PEP. Aqui no Paraná, nós tivemos em praticamente todos os leilões uma demanda pelos leilões, uma compra de milho nos leilões de PEP, que praticamente atingiu toda a oferta de milho que foi colocada no mercado. Isto basicamente está vinculado à exportação do milho. Praticamente todo este milho que foi adquirido nos leilões de PEP será destinado à exportação. E a divisão do Paraná em duas áreas foi nós mesmos que solicitamos, porque seria impossível, com um único prêmio médio para o Estado, ocorrer saída de milho daqueles estoques que estão mais localizados lá próximos do Rio Paraná. O fundamental foi exatamente dividir o Estado em duas áreas, esta área mais próxima do porto tendo um prêmio menor e a área mais distante do porto, lá no oeste, tendo um prêmio um pouco maior. Isso está viabilizando o deslocamento de todo este milho para o exterior. Eu acredito que este ano o Brasil consiga exportar em torno de umas 8,5 milhões de toneladas de milho, mas mesmo isto ocorrendo, nós teremos uma sobra de milho no final desta safra de aproximadamente 10 milhões de toneladas. E é isso que está fazendo com que o preço do milho aqui no Brasil esteja abaixo do mínimo e vai continuar abaixo do mínimo, apesar dos leilões de PEP. Mas se não estivessem ocorrendo os leilões, a situação seria ainda muito pior para o agricultor. No caso específico do Mato Grosso, nós temos diferenças de custo de transporte muito significativas, e essas diferenças de custo de transporte estão fazendo com que o governo, inicialmente nesses primeiros leilões, vá ajustando os prêmios de forma a atender cada região. É por isso que, às vezes, numa região, a demanda nos leilões é quase 100%, e em outras regiões a demanda é muito baixa, praticamente não existe. Mas o governo está muito atento a essa situação e está ajustando esses prêmios para que, de forma geral, com o passar dos leilões, e deverão ser no mínimo 12, com o passar dos leilões, os prêmios estejam ajustados para viabilizar o escoamento do milho. O primeiro grande entrave, sem sombra de dúvida, é a infraestrutura de escoamento, de certa forma deficitária. Nós precisaríamos ter um transporte ferroviário que viabilize o escoamento por um preço menor. Em segundo lugar, é importante ressaltar que o produtor brasileiro fez o seu dever de casa. A prova está que a produtividade do milho vem aumentando ano a ano. Nós temos regiões aqui no Paraná onde a produtividade do milho é superior a 10 toneladas por hectare. Este ano teve regiões que chegou a 15 toneladas por hectare a produtividade. Isto reduz o custo médio por saca do milho de forma muito significativa.
A demanda de milho este ano está aumentando aqui no Brasil. Basta citar que há uma certa recuperação da suinocultura, avicultura, da pecuária leiteira em relação ao ano passado. No ano passado nós tivemos a economia mundial crescendo negativamente, a economia brasileira crescendo negativamente, e com isso nós tivemos bastante dificuldade na exportação de carnes de uma forma em geral, e o mercado interno, ano passado, praticamente não cresceu. Em função disso, nós tivemos praticamente durante o ano passado uma conjuntura desfavorável ou pouco favorável para este setor. A única forma de movimentar preço aqui dentro agora seria ou nós termos um comprometimento muito forte da segunda safra, ou nós termos o governo efetivamente apoiando em maior grau ainda um escoamento deste produto para o mercado internacional, em que o Brasil conseguisse exportar no mínimo aí umas 12 milhões de toneladas. Isto faria com que os preços aqui dentro reagissem um pouco. No caso específico do milho e do feijão, o governo ainda não tomou decisão. Eu espero que não tome, espero que deixe os preços mínimos no local em questão, porque depois é muito difícil conseguir novamente a recolocação do produto com preço mínimo no lugar. Embora eu reconheço, no presente momento, o preço mínimo do feijão e o preço mínimo do milho estão um pouquinho elevados em relação à situação geral do mercado. Mas, novamente, é fundamental dizer, para esta situação geral do mercado, principalmente no caso do milho, influencia muito a cotação internacional e a taxa de câmbio.